Conversando com dois pastores da Igreja Batista, né? O pastor Sidney Roberto Machado da Silva, Igreja Batista do Marapé, e o pastor Ayrton Souza Mello, Igreja Batista da Orla. E o tema que está girando hoje aqui no painel regional, nós estamos debatendo mais especificamente a questão das tragédias, não é? Como é que fica aí a interpretação da igreja, como é que as pessoas sentem, não é, no seu íntimo, não é, a presença de Deus, não é, a conversa de Deus no momento que acontece uma coisa dessa. Estão passando aqui a mensagem da Igreja Batista. Você pode sempre participar com a gente, você sabe disso, no espaço democrático aberto aqui do painel regional, telefone 3014-5281, está aí na sua telinha, você fica absolutamente à vontade com a gente aqui. Bom, tem sempre, é difícil extrair o lado positivo de uma tragédia dessa para quem passa por ela, para quem está vivenciando esse tipo de situação, né? Mas a solidariedade do brasileiro é muito grande, não é? Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês avaliam isso? Olha, espiritualmente, religiosamente falando? É uma das possibilidades, em meio à tragédia, a questão da solidariedade. Você refletir um pouco, né? A palavra de Deus, ela até tem um retrato muito interessante no Antigo Testamento, onde ela diz que há maior proveito numa casa onde há velório do que onde há festa. E, de fato, num velório a gente reflete sobre a nossa vida, sobre as pessoas que nos cercam. Maior proveito numa casa onde há velório do que em uma onde há festa. É Exatamente. para pensar, né? Muita reflexão. Eu vejo N possibilidades neste momento. Uma delas, talvez, a gente trabalhar um pouquinho essa questão do ser humano nos tempos atuais, né? A pós-modernidade, o ser humano individual, despreocupado com até mesmo os seus próximos. Você vai hoje no hipermercado, é tudo compacto, você tem lá para uma pessoa, você vive a sua vida, você é levado no dia a dia a não pensar em mais ninguém, né? Talvez a tragédia seja um momento oportuno de você refletir um pouquinho que você não está aqui sozinho. E você talvez necessita olhar um pouquinho mais para o seu lado, exercer aquele amor, né? A gente fala tanto de Deus, né? Deus é amor em essência. E aqueles que se dizem seguidores de Deus também precisam externar este mesmo amor de Deus a outras pessoas. Então, a tragédia é o momento de você externar o seu amor de várias maneiras, né? Perfeito. E nós temos um senso de justiça e de compaixão que reflete a imagem de Deus, mas que, infelizmente, por conta disso que o Sidney disse, por conta da época que vivemos, ele não é muito aflorado no dia a dia. E em situações assim, esse senso de justiça, essa indignação contra o mal, essa indignação contra o sofrimento, essa indignação contra uma catástrofe que traz sofrimento a outro, contra alguém que poderia fazer algo e não fez, essa indignação pela situação, o não aceitar isso como algo normal e natural, move a nossa compaixão. E isso reflete o fato de sermos imagem do Criador. Deus tem compaixão para conosco, Ele age com compaixão. E em situações assim, nós podemos, quem sabe, lembrar da prática disso. Mas eu queria tocar em algo aqui, Edgar, que a gente está tentando lembrar algumas meia-culpas também que existem, né? Falamos um pouco da questão dos governantes, mas como igreja, se pensarmos naquilo que acontece hoje aqui no Brasil, a igreja da mídia, essa que tem esse poder que a gente está tendo agora, infelizmente, tem exposto uma ideia de que, por algumas ações, as pessoas não vêm a sofrer. Ou que o fiel, mantendo-se fiel em várias situações, ele não sofrerá, ele não terá dores, ele não passará dificuldades. As tragédias envolvem os justos e aqueles que não são, conforme a Bíblia diz, justos diante de Deus. Todos são envolvidos na tragédia. E nessas horas eu lamento profundamente o fato de que parte importante
daquilo que o Evangelho pode ser exposto, não tem dado uma visão correta daquilo que a Bíblia diz. É interessante isso. Na Bíblia a gente vê pessoas ruins sofrendo, mas a gente vê pessoas boas sofrendo. Né? Um dos grandes ícones na palavra de Deus é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por muitas adversidades na sua vida, desde uma cegueira momentânea até um naufrágio. Né? Então a gente não pode dizer assim, olha, quando eu passo a ter esse contato com Deus, eu estou livre das tragédias. Ou eu posso trocar isso, por exemplo, por um punhado de dinheiro, aí eu estou tranquilo, Deus não vai mais me perturbar, ou então Deus vai me preservar e ninguém mais toca em mim. É uma situação... É curioso, né? Esse tipo de tragédia que a gente lamentavelmente está acompanhando lá na região serrana do Rio, prova que, no fundo, na essência, todos são iguais, né? Não é? E todos são passíveis desse sofrimento que vocês estão colocando aí, né? Porque endinheirados ou não, né? Poderosos ou não, né? Muitos acabaram religiosos ou não, sofrendo e passando por aquela situação terrível ali, né? Naquele momento, né? E essa também é uma lição. Tragédias acontecem. Tragédias acontecem. Isso faz parte de sermos finitos. Também o nosso dia a dia produz a ideia de um super-herói muito forte. E acho que, às vezes, movidos de tanta tecnologia, de tanto saber, nós corremos o risco de esquecer que somos finitos. Qual é o nosso verdadeiro lugar como criaturas? E dependermos de Deus em tudo. O homem tem tido a pretensão de imaginar que tem muito poder e que pode muitas coisas, e realmente pode, graças a Deus pela inteligência e sabedoria que hoje nós conseguimos ter e sermos beneficiados por ela, mas nós somos finitos, nós temos limites. Há um limite. E as tragédias apontam esses limites também, não é? É verdade. Bom, em cima disso, não é, a mensagem num momento desse, não é, para, enfim, para as pessoas que estão lá sem os seus entes queridos, né, que perderam o seu teto, a sua moradia, e que tem que recomeçar. Recomeçar como, de que jeito, buscar forças aonde, de que maneira, na religiosidade, em Deus, é isso? Sim, a própria psicologia, ela diz que há o primeiro momento, o momento da negação, depois a revolta. A revolta também, isso, propriamente dito, né? E a gente vê até na própria Bíblia que homens que conviveram perto de Deus passaram por esses momentos. A gente tem lá no Antigo Testamento uma figura bem conhecida, né, de Jó. A gente fala muito sobre a paciência de Jó. Jó foi alguém que perdeu seus 10 filhos, né? Perdeu a sua fazenda, perdeu o seu gado, né? E lamentou por isso, e entrou num conflito imenso com Deus. Né? Mas, ao final, a lição que o livro de Jó nos traz é exatamente essa. Nós precisamos produzir, precisamos crescer com o sofrimento. O apóstolo Tiago, ele diz isso no Antigo Testamento, até de uma maneira que muitos não compreendem, né? Nós temos que ter por motivo de grande alegria ao passarmos pelas provações, porque elas produzem crescimento. E no caso de Jó, ele chega ao ponto de... E nós barateamos um pouco essas palavras, mas ele diz assim, olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa tormenta na minha vida, agora os meus olhos te contemplam. Então, isso fez com que Jó, de fato, se achegasse mais próximo de Deus, conhecesse mais os desígnios de Deus, conhecesse mais os mistérios de Deus, e dessa maneira ele estava preparado para uma vida melhor ao lado desse Deus que é o Criador e sustentador de todo o universo. Pastor Ailton, quer completar alguma coisa? A maior tragédia que nós sofremos é o nosso afastamento de Deus. Exato. Essa é a maior tragédia. E essa tragédia, o Senhor Jesus restaurou e consertou no sentido de que Ele nos dá de novo, por sua graça e misericórdia, a vida. Então, acho que é bom lembrar do consolo, da graça e da misericórdia de Deus nesses momentos. No coração e na vida desses que sofrem.
para muitos, talvez agora o silêncio e a ajuda ao lado seja a melhor prática, mas a lembrança de que Deus conhece as nossas dores. Aí apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que levou sobre si as nossas dores e sofrimentos. Isso significa pecados, mas isso significa também que Ele conhece as nossas dores e conhece aquilo que você agora sofre. E Ele pode, o Espírito Santo de Deus, consolar e confortar. E é assim que nós oramos e, de alguma forma, se pudermos ajudar, devemos e precisamos ajudar. Essa é a maneira de reanimar aquele coração que sofre, não? Muito bem. Vamos fazer o segundo intervalinho aqui no nosso painel regional, não é?